quando nós começámos isto não era para ser uma companhia de teatro. Nós, quando fizemos o TEC, a história disto é interessante e é algo trágico também. Nós estávamos em Lisboa, numa sociedade chamada Guilherme Consul, uma cidade que era ali em Santos, e o Carlos estava lá a encenar uma peça. Era comigo, com a Zita Duarte, a Céu ainda não estava, a Céu veio depois, com um grupo, e estávamos a fazer uma peça de um novo autor. Eu estava a acabar o último ano do conservatório, na altura. E então estávamos a ensaiar, a peça estava já bastante adiantada, e juntamente comigo no conservatório estava um jovem, muito bem educado, muito charmoso, e tinha tido uma grande paixão na altura e resolveu pôr termo à vida. Com 20, não tinha 20 anos, 18 a 20 anos. E estava a ensaiar a peça. Nós ficámos muito traumatizados e o Carlos disse: eu não consigo fazer mais a peça. Não fazemos a peça. E esse jovem era nem mais nem menos que o irmão do Ari dos Santos. Chamava-se Diogo Ari dos Santos. E o Carlos disse: não fazemos mais, eu não consigo encenar, e nós dissemos: a gente também não consegue fazer. Ele era meu colega no conservatório, na altura, e ia acabar no mesmo ano em que eu acabei, e não fizemos. Entretanto, começámos a pensar o que é que íamos fazer. Olha, não fazemos mais nada, cada um vai à sua vida, eu vou acabar o curso. O Carlos estava também, na altura, estava a acabar a matemática, tinha escrito uma peça, tinha encenado com muito êxito no Consul a Castro, do António Ferreira, em que o Carlos tinha feito uma coisa extraordinária, que é, tirou a peça toda como se não fosse da época de que era, e pôs a época com fatos atuais. E aquilo foi uma coisa extraordinária na época. O espetáculo era um espetáculo muito simples, em que ele vestiu a tragédia toda da Castro na atualidade. E aquilo foi um êxito enorme. Lisboa inteira foi a Guilherme Consul ver a Castro. E foi ali que é o primeiro grande êxito do Carlos, é a Castro na Guilherme Consul. Desde a Dona Palmira Bastos, a Dona Amélia, Eunice, foi toda a intelectualidade da época ver a Castro do Carlos Avilés. E foi dali que ele começou. Então, o Carlos era também... Quem? Que idade tinha o Carlos? O Carlos ia ter 22, 23, mais ou menos. E pronto, desistimos e, entretanto, eu estava a acabar o conservatório e estava a morar na altura aqui em Cascais, na Rua dos Navegantes, em casa de uma das minhas irmãs e do meu cunhado, que o Zé Encarnação conheceu muito bem, chamado Augusto Coimbra. Era uma pessoa extraordinária. E eu estava a viver lá em casa deles, na Rua dos Navegantes. E passava sempre ao Gil Vicente, e o Gil Vicente estava naquela altura numa decadência do teatro amador. Aquilo estava fechado, o teatro estava fechado praticamente. Eu passava ali todos os dias, mas que é um teatro deste tão bonito, fechado? Digo ao Carlos: vamos reunir o grupo todo e vamos ver o que é que vamos fazer. E digo-lhe: em Cascais está um teatro perto da minha casa, que era na Rua dos Navegantes. É um teatro que se a gente fizesse uma peça e fôssemos para Cascais fazer uma experiência, fazer uma peça lá. E assim foi. Começámos a ensaiar o Exvida de Isopo, do António José da Silva, e entretanto fomos falar com o Serra e Moura, da Junta de Turismo, que nos recebeu e disse: mas com certeza, mas eu darei todo apoio, façam o grupo, façam e tal, e venham e façam o que eu puder ajudar, eu ajudo e tal. E eu então vou pedir ao Gil Vicente, que ele era pertencia à direção do Gil Vicente, do Serra e Moura. E, portanto, falou com os bombeiros, e os bombeiros disseram: olha, realmente o teatro está fechado, não temos agora encenador, não estamos agora, o teatro amador, tínhamos feito a Senhora dos Navegantes com muito êxito, mas isto agora não temos quem encene e tal. E foi assim, através de Serra e Moura, que nós fomos para o Gil Vicente, onde estreámos A Vida de Isopo, em 13 de novembro de 1965. Foi a altura em que foi a estreia. Mas não tínhamos nada de ideia de fazer uma companhia. Fazíamos aquilo
um grupo e depois cada um ia à sua vida. Eu estava a acabar o conservatório, a Dona Amélia, eu tinha ido fazer figuração de Gil Vicente, um dos cavaleiros do Alto da Barca do Inferno ao Teatro Nacional, fazia praticamente um papel pequeno, um dos cavaleiros de Gil Vicente, e a Dona Amélia achou que eu tinha uma voz muito bonita e não sei o quê, e teve de olho em mim. Eu não tinha ideia que a Dona Amélia tinha, de facto, a ideia, como veio a ter depois, de me convidar para eu fazer parte da companhia fixa do Teatro Nacional. Simplesmente, eu já estava tão entusiasmado com a vida de Isopo que estávamos a ensaiar, com a força do Carlos a dirigir-nos. Era eu, a Maria do Céu Guerra, a Zita, o Manel Cavaco, são os três vivos ainda do grupo primeiro, somos só nós três, não há mais ninguém. Eu, a Céu e o Manel Cavaco. Que aquilo foi um êxito na altura, quando estreámos. A peça, o Serra Moura arranjou 10 contos, e foi com 10 contos que nós fizemos o espetáculo. E o espetáculo era muito pobre, de fatos e tudo aquilo, mas o texto era ótimo, do judeu, nós tínhamos um grande entusiasmo. Eu tive críticas ótimas na altura, o espetáculo agradou muito, o Carlos começou a marcar realmente o seu talento como encenador, que já vinha através da Castro na Guilherme Consul, e foi assim que nasceu praticamente o grupo, mas nada com a ideia de dali ia nascer uma companhia. Não tínhamos nada disso, cada um ia à sua vida, eu iria para o Teatro Nacional. O entusiasmo foi tão grande, isto foi em junho, e a Dona Amélia, o Teatro Nacional parava sempre no verão, as companhias de teatro paravam todas no verão, ninguém trabalhava, os atores não trabalhavam no verão. E eu tive a coragem de ter que ir com a Sra. Dona Amélia, e disse: Dona Amélia, eu agradeço muito, mas eu estou o Carlos Avilés fez um êxito muito grande com a Castro. Eu sei, então não vi a Castro, o Carlos vai ser um grande encenador, ator não, mas só o entusiasmei que a carreira dele vai ser encenador, o Carlos vai ser um grande encenador. A senhora me agradece muito, mas eu estou naquele projeto e estamos muito entusiasmados, agradeço muito o convite, mas não fico na companhia. Veja lá o que é que faz, então vai trocar uma coisa certa por uma coisa incerta. Vou, Sra. Dona Amélia, eu vou. E tive essa coragem de dizer à Dona Amélia que não ficaria na companhia. Mal sabia eu que 5 anos depois a Dona Amélia sairia do Teatro Nacional e vinha a Cascais, dirigido pelo Carlos, fazer a Fedra do Racine, comigo, com a Céu Guerra, com a Eunice, com o Mário Pereira, quem mais? A Zita, e fizemos a Fedra, que a Dona Amélia então veio pela primeira vez a Cascais, saiu do Teatro Nacional para vir fazer a Fedra a Cascais. Bem, aquilo esgotou do primeiro ao último espetáculo, foi no verão que estreámos, e eu pensava, mas como é que eu, há 5 anos, fui ter com a Dona Amélia, e agora a Dona Amélia que veio a Cascais fazer uma peça. Foi extraordinário, foi de uma camaradagem enorme connosco. A Dona Amélia, era de facto extraordinária. Atriz, ótima atriz, grande atriz, e era uma empresária extraordinária. Eu conheci 2 grandes senhoras no teatro. Todas eram ótimas, grandes atrizes, tudo. Mas, de facto, a Dona Amélia era uma pessoa especial. Pela cultura, pela renovação que ela queria fazer no teatro. Ela foi muito chateada com a censura. A Dona Amélia teve problemas de censura muito graves.